Olá, Excelência. Meu nome é Java Lacerda Calimã, sou jornalista e o objetivo desse vídeo é apresentar uma explicação da ação indenizatória contra a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, e também contra o advogado Luciano do Vale, presidente da subseccional da OAB em Ceres, pelos fatos que vou aqui narrar. Antes disso, eu vou mostrar o vídeo deste senhor se preparando para mentir. Luciano do Vale, qual a idade sua? 38. 38 anos, natural de onde? Séries. A ilicitude do advogado Luciano do Vale começou quando ele propagou afirmações difamatórias e caluniosas contra mim no Fórum de Ceres. Em seguida, ele foi até a delegacia de polícia para o fim de depor contra mim nos autos do procedimento penal em que eu fui acusado do suposto crime de ameaça, por dizer que ingressaria com uma ação popular para interromper as obras de construção do fórum local e de também dizer que seria candidato nas próximas eleições. Eu quero aproveitar para esclarecer que na época eu fiquei indignado juntamente com quase toda a população da cidade de Ceres contra a doação ilegal de uma praça pública para a construção de um novo fórum para a comarca, que só tem serventia para uma panelinha de privilegiados. Daí eu passei a ser perseguido politicamente porque me posicionei desfavorável à especulação imobiliária, sobretudo dos interesses de alguns donos de escritórios de advocacia em torno de tal praça. Enquanto isso, em depoimento na delegacia, o advogado Luciano do Vale disse que eu fui ao escritório dele com uma ação contra o prefeito de Ceres. Ele inventou que eu disse que o juiz Dr. Lázaro estava agindo com prevaricação. Na sequência, perante a Corregedoria da Justiça de Goiás, o advogado criou da imaginação dele outra história. Ele disse que me recebeu no escritório dele e quando eu já estava saindo para ir embora, me virei para ele e disse, abre aspas, que já estava fodendo com a vida do juiz Lázaro e ia foder com a vida do depoente também, fecha aspas. Oportunamente, eu quero dizer que o meu vocabulário é de um nível mais elevado. Vale ressaltar ainda que nos autos do processo criminal em que pediram a minha prisão preventiva, compareceu o presidente da subseccional da OAB de Ceres para dar mais um depoimento fantasioso em audiência. Vejamos a cara de pau da falsa testemunha em mais uma narrativa imaginária. Então, o senhor, pelo relato aqui desses termos de declarações, o senhor teve mais de um contato com o Jales Java nesse período, né, desses entrevistos dele aqui na comarca de Ceres, né? Sim, foram mais de um. Ele um. procurou o senhor no seu escritório mais de uma vez, querendo inclusive que o senhor demandasse contra o OAB para que ele obtivesse uma carteira de advogado, sem ser formado em direito. É. E ele, quando ele começa, quando a gente nega alguma coisa para ele começa a atacar, ele fica irritado, agressivo com as palavras. Como eu sou professor, ele ficava falando que não entendia como eu era professor de direito constitucional, sendo que eu não sabia nada de constitucional, porque era de pleno direito dele obter uma carteira da OAB, que ele tinha notável saber jurídico e tudo mais. Então ele tenta... Queria, de toda forma, ter uma carteira da OAB. De advogado, sem ser formado. Sem ser formado. Ele tinha alguma formação superior em algum curso? Segundo ele, não. Ele tinha o nível médio. Nível médio. Queria ser advogado. Queria ser advogado. Queria ser advogado. E ele tentou isso também lá com o Dr. Tairone, essa mesma aventura. Sim. Ele quis lá com o Dr. Tairone. E ele disse a mesma coisa, que não era possível. Que não era possível ingressar com essa ação, porque ela não teria êxito. Declaração. Aí o Tairone forneceu essa declaração.
ele representou contra vocês na OAB por conta disso. Foi. Contra o Tyrone eu acho que ele não representou, não. Só porque ele deu a declaração. Ele deu a declaração, ele não representou, não. Ele representou contra o senhor por 2 vezes na OAB. Foi. Uma por conta disso e a outra por conta de... Ele chegou lá no escritório... Uma mandado de segurança que o senhor assinasse pronta já. Isso, ele chegou lá no escritório com a petição pronta de mandado de segurança contra a OAB, inclusive para obter essa carteirinha da OAB. Todo jeito era por conta da carteira. Era tudo por conta da carteira. Era. E aí eu só não quis assinar. Eu não quis assinar, eu falei, não, eu só assino aquilo que eu faço, não fui eu que fiz, eu não vou assinar. Aí ele pegou e falou que eu estava se negando a atender, que aquilo era exercício legal da profissão, que eu tinha feito um compromisso perante a OAB, que ele iria representar. Aí ele representou novamente. O falso testemunho desse senhor se verifica nesta certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, que comprova que essas 2 supostas representações que o presidente da OAB inventou da cabeça dele nunca sequer existiram. Igualmente, como se viu, ele ardilosamente afirmou que o advogado Tyrone forneceu uma declaração recusando patrocinar uma suposta ação contra a OAB para pedir uma carteira de advogado, quando, na verdade, aqui está a declaração do Dr. Tyrone Guimarães, que foi endereçada ao Juizado Especial Cível da Comarca de Ceres, num processo de ação de indenização instaurada por mim contra a Gol Transportes Aéreos. E, portanto, nada tem a ver com a OAB ou qualquer pedido de carteira de advogado, conforme relatou a falsa testemunha. E as invencionices do advogado Luciano do Vale me causaram prejuízos morais e também financeiros. Primeiro porque ele colocou o juiz da cidade contra mim, e por isso eu perdi a ação contra a Gol e todas as outras demais. Segundo, porque ele passou a me difamar e me caluniar no meu ambiente de trabalho, porque eu tinha um contrato de representação com uma fábrica de joias especializadas em anéis de formatura, e esse contrato foi rescindido após a diretoria receber várias chamadas de algumas pessoas que se diziam alunos desse senhor na faculdade unievangélica. Para Vossa Excelência entender melhor, veja só um pequeno trecho desse meu vídeo. Olá, meu nome é Java e eu quero te ajudar a escolher o anel de formatura dos seus sonhos. E não importa o seu sonho, você pode realizá-lo. Eu investi no marketing digital para obter um retorno financeiro do meu trabalho. Estava dando resultado, exemplo dessa mensagem que recebi no meu WhatsApp. Certamente, houve interesse de dezenas de formandos, conforme se vê nessas fichas de solicitação de visita que os alunos da Unievangélica preencheram de próprio punho. Até que eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma das representantes dos alunos que também havia solicitado uma visita, a senhora Eliene, sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ela se identificou como policial, disse que era política, que puxa a ficha das pessoas e, conforme ela, minhas referências não são muito boas e que por isso a turma dela não teria mais interesse nos anéis de formatura. Na sequência, eu recebi uma mensagem da diretoria da fábrica de joias, suspendendo meu trabalho. Escute o que diz o diretor. Tá, ô Java, como é que ela sabe dos seus dados, parceiro? Se na verdade os dados que a gente passa é da empresa, você passou seus dados pessoais para ela? Eu não quero que você leve isso adiante não, bora parar por aí, tá? Porque eu não quero ter desgastes em relação ao nome da empresa por uma questão pessoal. Eu deixei de ganhar de comissões no mínimo uns 50 mil reais, somente com os formandos da Unievangélica, porque é uma faculdade de alto nível e os alunos de lá estavam interessados em anéis com brilhantes e pedras naturais como rubis e esmeraldas, além de outras joias como alianças, pingentes e colares. Os rendimentos de um representante dessa fábrica de joias é em média 20 mil reais por mês,
Significa dizer que eu deixei de ganhar R$240 mil por ano, e foi com muito suor que entrei lá. Não foi fácil. O fato é que eu fui demitido, colocando em risco o meu sustento e o da minha família, porque eu sou casado e tenho um filho de 4 aninhos que depende de mim e que atualmente está sendo penalizado a viver longe do pai, porque houve até ameaças de morte, e eu me separei da minha mulher por causa desses fatos. Daqui a pouco vou colocar o vídeo do depoimento de um promotor de justiça relatando essa história. Antes disso, eu preciso dizer que quando retornei a Goiânia, nesse episódio dos Anéis de Formatura, lá no escritório da empresa que eu trabalhava, o diretor me revelou que havia recebido várias ligações, inclusive com o relato dessas falsas representações na OAB, inventadas pelo presidente da subseccional de séries, que é professor naquela faculdade. E isso será perfeitamente comprovado pelo depoimento testemunhal dos diretores da referida empresa. Veja agora o que disse o presidente da OAB da gestão anterior, o senhor José Barreto, também em depoimento como testemunha de acusação no processo penal em que pediram a minha prisão preventiva. Doutor Luciano mesmo, doutor Luciano do Vale, ele representou contra ele, porque ele queria que ele assinasse a petição da forma que ele levou. Levava pronta e o advogado... E queria que o advogado assinasse. E ele era uma pessoa difícil. E aí brigava com o advogado, representava o advogado na OAB. Ficou registrado que eu me indispus com o advogado presidente da OAB nos autos do procedimento penal em que estes senhores são testemunhas de acusação. O circo foi montado conforme se mostra na ata de audiência, em que o advogado José Barreto foi nomeado para ser meu advogado e é testemunha de acusação contra mim no mesmo processo. Logicamente, eu arguí a suspeição dele em audiência e ele, com claro intuito de me humilhar, declarou que a presença dele como meu defensor seria na qualidade de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, porque nenhum advogado quer me representar em juízo, ou ao menos me acompanhar. Certamente, essas dezenas de processos criminais que foram instaurados contra mim não passam de uma flagrante perseguição política que tragicamente resultou no falecimento do meu sogro por infarto fulminante, o senhor Francisco Ronaldo Calimã, conhecido carinhosamente como Chicola, conforme relatou em depoimento o digno promotor de justiça da comarca de Ceres. Veja o que ele disse sobre esse caso e das ameaças de morte que venho sofrendo. Em relação ao falecido senhor Chicola, Francisco Calimã, o sogro desse rapaz, eu posso dizer que ele me procurou algumas vezes sofrendo muito, porque essa história teve um prosseguimento que eu não saberia descrever exatamente, mas parece que passou até a haver ameaças de morte entre eles, e esse Chicola vinha me procurar porque eu estou na comarca há uns 15 anos, né? E ele tinha uma certa confiança comigo, era amigo do desembargador Orloff, e ele estava sofrendo muito com isso, esse senhor Chicola, o sogro do senhor Calimã. Me parece que a uma certa altura a sua filha teve que fugir da cidade acompanhando o marido, não sei para onde foram, e ele chegou várias vezes a chorar na minha promotoria, e eu dizendo que eu realmente não iria me envolver nisso, e ele dizia que estava sofrendo com aquilo. Ele era uma pessoa hipertensa, e justo naqueles dias, pouco depois, ele veio a ter um infarto fulminante e faleceu. O que eu posso dizer é que não sei se esse rapaz cometeu um crime em fazer essas denúncias contra o magistrado, ou se ele sinceramente se sentiu mesmo ameaçado pelo magistrado. Talvez até não esteja presente o dolo. Qual é o dolo? A vontade livre e consciente de fazer uma acusação injusta contra alguém, e seja aí um recurso que ele tem. Essa pessoa passou fugida daqui também,
Como eu já disse, a filha do senhor Chicola o pai morreu sem ver a filha por conta dessa história. Se dizia ameaçado de morte, coisas assim. Essa altura eu me afastei dessa história, né? Eu tenho mais que cuidar. Mas eu acho que realmente faltou habilidade, faltou humildade. Nós, como servidores públicos, às vezes, nós temos que engolir algumas coisas também nesta vida. Você não pode ficar o tempo todo agredindo, ferindo, maltratando, acusando. As pessoas hoje em dia não aceitam mais esse tipo de tratamento, né? Do serviço público, todos temos que ter essa noção de igualdade, de urbanidade, de respeito. E eu acho que essa história podia ter sido evitada desde o início. Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade e a atitude ilícita dos promovidos, sem a qual o dano poderia ter sido evitado, conforme bem sinalizou o douto promotor de justiça. Por todo o exposto, ficou perfeitamente demonstrado que a minha vida foi destruída, junto com minha dignidade e da minha família, razão pela qual bato às portas deste meritíssimo juízo federal, competente para condenar os réus a me pagarem uma indenização justa e razoável pelos graves danos que me causaram. Nestes termos, espero o justo deferimento.